Olá, meu nome é Maria Oliveira, eu sou candidata a vereadora da cidade de Recife e estou trazendo para você o plano de governo do João Campos. Pelo direito da gente ter a liberdade de estar conhecendo o plano de governo dos candidatos a prefeito da nossa cidade do Recife, sendo contemplados para leitura todos os candidatos que participaram do debate na UFPE. Então, pelo seu direito à liberdade, eu estou fazendo a leitura de todos os candidatos que passaram no debate da UFPE com o plano de governo. Então, lembrando, como sempre eu estou falando nos vídeos, esse direito à liberdade permite que você possa fazer um voto consciente, de você poder entregar a sua cidade verdadeiramente para uma pessoa que você julgue que ela tem uma competência de administrar e para que possa fazer você refletir a respeito dessas intenções de voto, muitas vezes plantada pela nossa mídia de forma equivocada. Então, seguindo, vou estar lendo aqui o plano de governo do João Campos. Frente Popular do Recife, Programa de Governo Recife 4.0, pronto para fazer o futuro acontecer. A Frente Popular do Recife apresenta as diretrizes da construção do Programa de Governo para debate eleitoral de 2020, inspirado pelos compromissos sociais de valores éticos de um legado histórico, orientado por uma visão estratégica e avaliação da conjuntura, sintonizando com as transformações tecnológicas, sociais e de gestão. Estas linhas formam a base que guiará as políticas públicas para a cidade em um projeto apresentado à população sobre a liderança de João Campos e Isabela de Roldão para o período de 2021 a 2024. Com outras metrópoles brasileiras que cresceram em meio de uma série de contradições e de forma desigual, o Recife vive uma realidade que ainda necessita ser enfrentada com coragem e muito trabalho. Nesse processo histórico, ao lado dos desafios, encontramos ativos sociais, culturais e ambientais que servem de lastro para enfrentarmos os problemas estruturais. Aprofundar a busca das soluções no enfrentamento à desigualdade social e aos males a ela associado, o preconceito, a exclusão, a invisibilidade social, deve ser uma prioridade da próxima gestão. Ele é o único caminho para que possamos sonhar com uma cidade realmente desenvolvida, humana e com mais equilíbrio na garantia de oportunidades, apontando para uma capital cada vez mais construída por todos e para todos. Há de se destacar que o conjunto mobilizado pela Frente Popular do Recife estabeleceu uma nova forma de governar, ao enfrentar demandas históricas com excelência na gestão, planejamento e capacidade de investir mais e melhor os recursos públicos, mesmo que os 8 anos de trabalho tenham sido perpassados dentro da maior crise econômica enfrentada pelo país nos últimos 35 anos. Agravada pela pandemia causada pelo novo coronavírus, mas recentemente o poder público municipal ofereceu à população equipamentos, programas, ações que asseguram uma visão mais inovadora e sustentável, inclusive cidadã. Mais do que isso, os últimos 8 anos marcaram uma nova forma de relacionamento da população com a cidade, a valorização dos espaços públicos e o investimento em modelo urbano que fez o recifense voltar a se apropriar das ruas, avenidas, passeios públicos. As ações realizadas em todas essas experiências colocadas na prática pela Frente Popular do Recife fortalecem nossa relação com a cidade e com as pessoas que aqui vivem e nos garantem uma fundação sólida, uma orientação segura para projetar o salto para o próximo. Vou ler novamente a frase, tá? Só achar onde começa.
As ações realizadas em todas as nossas experiências colocadas em prática pela Frente Popular do Recife fortalecem nossa relação com a cidade, com as pessoas que aqui vivem e nos garantem uma fundação sólida, uma orientação segura para projetar o salto para o futuro que a cidade está pronta para dar. O cenário requer muito empenho para que os próximos anos, enquanto os efeitos da pandemia do Covid-19 estiverem incidindo sobre o dia a dia da economia do país. O novo momento é de mostrar coragem para assumir as posições, de reafirmar os caminhos escolhidos, o objetivo a ser perseguido, mas também é de buscar convergências, de agregar pessoas e ideias em busca do enfrentamento a desafios que somente serão vencidas se o bem-estar coletivo estiver acima dos interesses pessoais, de diminuir a distância que muitas vezes representantes públicos acabam por estabelecer para a sociedade em geral. Nosso projeto oferece à população de Recife um modelo de cidade que fortalece as iniciativas transformadoras e busca aprofundar agendas com a inovação e a sustentabilidade, ferramentas capazes de gerar mais equilíbrio nas oportunidades. Aceitaremos a responsabilidade de encarar uma mudança geracional, amparada por toda a tecnologia e plataforma comum à Revolução 4.0, a fim de permitir à cidade avanços que todos anseiam. O modelo de desenvolvimento pretende estruturar as bases para um Recife cada vez mais humano, inclusivo, sustentável, inovador, preservado e integrado, por uma crescente efetividade na reversão da desigualdade e desequilíbrio, gerando oportunidades sociais e econômicas, condições de habitabilidade e qualidade de vida. Este caminho proposto defende e pratica um padrão de urbanismo que valoriza e qualifica os espaços públicos, promove a circulação e a fruição de pessoas, recupera e preserva ativos ambientais e culturais da nossa cidade. As estratégias redesenhadas precisam refletir os objetivos da política urbana que se estabelece no processo participativo de debate sobre a cidade. Reduz a desigualdade e ampliar a oportunidade, ampliar o acesso à moradia digna e condições de habitabilidade, integrar o uso e ocupação do solo, mobilidade ativa de transporte público, saneamento, restaurar e dinamizar as centralidades no território, valorizar o patrimônio ambiental e cultural, qualificar o espaço público, vida urbana nos bairros, parques, praças, calçadas, tornar a cidade mais verde, sustentável e resiliente, fortalecer a gestão democrática para o futuro da cidade. O processo de detalhamento do programa de governo em curso no debate com a cidade indicará os principais projetos e ações, compromissos que endereçam a esse objetivo nas diversas áreas de atuação governamental, estimulando diálogo, reflexão, aperfeiçoamento e renovação em processo amplo e aberto por diferentes canais de participação. Tratamos nossa missão com responsabilidade, sabendo que representa uma tarefa árdua que precisa estar baseada em planejamento, gestão, monitoramento, cobrança no cumprimento de metas, ajuste e maximização dos acertos, mitigação dos erros e que será vencida passo a passo no tempo certo. E, acima de tudo, trabalhando com emoção e paixão para que tudo que for construído. Estrutura por eixos e tema. A estrutura de organização nas áreas de atuação e temas de interesse está organizada por eixos. Estes simbolizam os atributos necessários para o projeto de cidade que abraçamos, por cujos avanços queremos trabalhar, seja ampliado, seja inovado nas soluções baseadas em princípios, focada nas demandas reais existentes. No horizonte, desde já, uma cidade solidária deste enfrentamento coletivo às desigualdades sociais e na defesa dos direitos fundamentais. Uma cidade empreendedora capaz de gerar oportunidade
e construir um ambiente produtivo, dinâmico e competitivo. Uma cidade humanizada que resgata a relação das pessoas com o espaço por meio da qualificação urbana e ambiental. Uma cidade governada por um modelo de gestão renovado para o novo ciclo digital e integrado, que desenvolve as melhores práticas para garantir a participação social e o exercício da cidadania ativa, viabilizando os resultados que a sociedade deseja, precisa e quer construir. Eixo 1. Cidade solidária. Garantia de direito e cuidados de inclusão social. Primeira infância, educação, saúde, emprego e renda, assistência social, produção e garantia de direitos, mulheres, a população idosa, juventude e pessoas com deficiência, igualdade racial, LGBTQI+, e proteção e defesa animal. Eixo 2. Cidade empreendedora, oportunidade para todos e o empreendedorismo. Ambiente de negócios, empreendedorismo e cooperativismo, economia criativa, formação e capacitação produtiva. Eixo 3. Cidade humanizada, cidade das pessoas. Mobilidade sustentável, transformação urbana, segurança cidadã, infraestrutura, habitação, saneamento integrado, ambiente natural, cultura, turismo, esporte e lazer. Eixo 4, Recife 4.0, gestão digital integrada, novo ciclo de modelos de gestão, plataforma de serviços integrados, cidadania ativa, participação e controle social. Eixo 1, cidade solitária, garantia de direitos e cuidado e inclusão social. Crianças corretamente estimuladas na primeira infância e no período que compreende até os 5 anos de idade têm maior capacidade de aprendizagem e trabalho no futuro. A proposta do futuro exige a priorização na atenção, cuidado e desenvolvimento pessoal, social, emocional e cognitivo nesta etapa da vida. Com políticas de primeira infância já desenhadas, planejadas e em funcionamento, trata-se de investir na integração de gestão do sistema, ampliando seu alcance e eficiência, sabendo que os resultados de maior impacto social serão a longo prazo e requerem continuidade e persistência. Novas frentes devem ser a abertura para garantir, por exemplo, a implantação de espaços para atividades específicas com as crianças, priorizando a atenção especial para a deficiência ou a limitação motora e cognitiva. A estratégia proposta em prática na educação municipal foi o início de uma intensa mudança de padrão na infraestrutura e pedagógico. Os principais desafios apontam para a universalização das oportunidades de educação e de qualidade para todos, com atenção especial à primeira infância, o que implica na continuidade de projetos e programas já implantados, mas garantir outros avanços inadiáveis na qualidade do processo de aprendizagem, das práticas e métodos pedagógicos e ambientes educacionais adequados, com a valorização dos profissionais da educação e do desempenho escolar, para que a rede possa estimular habilidades de enfrentar desafios, trabalhar em grupo de forma motivadora e lidar com equilíbrio e resiliência para resolver os problemas e para exercer uma cidadania consciente, ativa e responsável. A garantia do direito à saúde é requisito fundamental para uma cidade solidária e mais humanizada. São inegáveis os avanços conquistados na atual gestão municipal, que focou suas ações na preservação e promoção à saúde e na qualidade do atendimento, investindo na humanização dos serviços e na modernização de instalações e equipamentos. Para consolidar e ampliar essas conquistas, ainda há muito o que fazer, destacando uma cobertura ainda maior da atenção básica, com ampliação da quantidade de equipes de saúde da família, consolidando a abordagem preventiva para a promoção e universalização da saúde, desenvolvendo um portal de serviços e orientação à saúde, difundindo informação como campanhas, mutirões, horários de atendimento e unidades mais próximas, estimulando e multiplicando práticas de atendimento humanizado. Devido às desigualdades estruturais brasileiras, as crises são mais cruéis para os jovens e para as mulheres e para os negros.
As taxas de desemprego desses grupos são historicamente maiores e tendem a se agravar durante a crise. Definimos como prioridade para a atuação da gestão municipal um conjunto de iniciativas para estimular a geração de emprego e renda, como instrumento de fomento, apoio material, articulação entre clientes e fornecedores de bens e serviços, impulsionando a empregabilidade e o empreendedorismo nos mais diversos setores da economia, com a construção de espaços para a organização de cooperativas nas regiões da cidade, orientando a oferta de cursos profissionalizantes e formação empreendedora para as demandas registradas e reorganizadas na rede existente para integração com todo o sistema de geração de oportunidade de emprego. Uma cidade solidária é uma cidade que, antes de tudo, dá prioridade à população mais vulnerável. Nos últimos 8 anos, contratava-se um esforço permanente para estruturar a política de assistência social na cidade, como pedras fundamentais fincadas de modo a garantir que haja continuidade nos serviços previstos no Sistema Único da Assistência Social. Vale ressaltar que as situações de vulnerabilidade têm piorado nos últimos meses com conta dos efeitos da pandemia do Covid-19. Ainda causa danos e perdas sociais, mas as pessoas perderão o emprego e enfrentarão situações de riscos sociais. Para se avançar ainda mais na assistência social no Recife, é necessário continuar a ampliar o caminho trilhado até aqui, expandir ainda mais a rede, fortalecer os vínculos de trabalho dos profissionais da área, informatizar registros e processos, construir novos equipamentos ainda necessário e, acima de tudo, reconhecer a assistência do seu papel integrado com as demais políticas públicas. Condições básicas para a cidadania. Os programas de ação para proteção e garantia de direitos são pilares de um projeto de uma sociedade mais justa, igualitária e humanizada. Os investimentos realizados abriram um leque de possibilidades que precisam ser permanentemente renovados e ampliados para os diversos segmentos sociais nas diferentes pautas comuns e específicas, na luta constante contra qualquer forma de violência, preconceito e discriminação em função específica de cada cidadão. Estão definidas as políticas públicas, programas, projetos e ações para as mulheres, população idosa, juventude, pessoa com deficiência, igualdade racial, LGBTQI+, diante dos avanços já alcançados e cientes da constante evolução da sociedade e de suas necessidades, sabemos que ainda há o que se conquistar, pois a luta em defesa dos direitos fundamentais deve-se permanecer ativa. A área de proteção e defesa animal definida como estrutura própria para garantir o acesso ao atendimento veterinário e atenção na saúde, identificação e combate aos maus-tratos dos animais, educação cidadã, permanecer como opção de defesa da cidadania e dos valores éticos essenciais para a vida da sociedade. Eixo 3. Cidade empreendedora, oportunidade para todos e empreendedorismo. O ciclo da crise econômica em andamento no Brasil, acentuada pelos efeitos sociais da pandemia do Covid-19, irá impor desafios ainda maiores para o desenvolvimento e fortalecimento de um ambiente favorável de negócios, uma atuação que implica de forma ainda mais intensa na simplificação e racionalização do processo de licenciamento e autorização das atividades produtivas, melhorando a regularização municipal sobre empreendimentos econômicos e condições para atrair, estimular e viabilizar a sobrevivência de empreendedores econômicos. Condição para atrair, estimular e viabilizar a sobrevivência das empresas na cidade. Com isso, contribuir para a geração de emprego e renda para a população. Essas medidas, necessariamente respeitando as diretrizes de planejamento urbano e meio ambiente, são bastante desejáveis e eficientes, pois não implicam gastos fiscais adicionais. Mostra-se importante investir na forma consciente de uso de novas tecnologias para promover um novo choque de gestão na cidade.
propôs avançar ainda mais, reestruturando e integrando o processo de digitalizando, desburocratizando os serviços da Prefeitura para facilitar um ambiente de negócios. O fomento aos negócios de pequena escala é decisivo como forma de incrementar a competitividade municipal. Com o fortalecimento dessa larga base, os micro e pequenas empresas e empresas de pequeno porte, empreendimentos cooperativos e da economia solidária, propõe-se o desenvolvimento de plataformas de serviços integrados que promoverá a conexão entre os consumidores e os prestadores de serviço, impulsionando a empregabilidade e o empreendedorismo nos mais diversos setores da economia, permitindo ainda orientar a oferta de cursos profissionalizantes e formação empreendedora para demandas registradas. A atuação governamental para colaborar com o desenvolvimento e a organização de atividades e a iniciativa empreendedora no segmento da economia criativa, de forma crescente, carrega desafios e contradições. Nestas atividades intensivas em capital humano, tendo como principal insumo e ativo o conhecimento e a inovação, precisam de ambientes que libertem seu potencial criativo. Nas artes, ciências e audiovisuais, música, dança, game, turismo criativo, no movimento maker articulado com outras atividades lastreadas em tecnologia da informação e comunicação, em escalas locais e globais. As principais ferramentas do fomento, como acesso ao crédito e formação e capacitação dos recursos tecnológicos, não podem conviver com excesso de regulamentações, restrições e burocracias. Eixo 3. Cidade humanizada, cidade das pessoas. Busca-se consolidar o papel do planejamento urbano na construção de um projeto de cidade com o resgate do conteúdo de processo participativo de planejamento em que a Prefeitura atuou como protagonista e ou parceira. Exemplos são Recife 500 anos, a previsão do Plano Diretor do Recife, o projeto Parque Capibaribe, o Plano Centro Cidadão, além de um conjunto de regulamentação prevista que só foram efetivadas nas duas últimas gestões, após um hiato que produziu a defasagem de normas urbanísticas e ambientais. Identifica-se a necessidade de garantir a continuidade e a permanência dos projetos e os programas que comprovam os conceitos urbanísticos essenciais para a revisão de projetos e programas que promovam os conceitos urbanísticos essenciais para a reversão dos entraves e desequilíbrios na qualidade de vida da população e do ambiente da nossa cidade, que constituem um roteiro para atuação nas intervenções a médio e longo prazo. Os problemas estruturais e históricos na cidade são evidenciados com as condições de infraestrutura urbana em todas as regiões. As desigualdades e desequilíbrios socioeconômicos guardam íntima correlação com a figuração no tecido urbano daquilo que, desenvolvido nos últimos 8 anos, conseguiam avançar em áreas importantes, como na qualificação das entregas de unidades habitacionais e nas urbanizações em projetos de saneamento integrado. Observou-se o tratamento prioritário para as áreas de risco ou em condições insalubres, buscando universalizar e requalificar as escadarias como drenagem, corrimão e acessibilidade. A necessidade e urgência de um processo que intensifique a inversão das prioridades de ocupação de espaços públicos e viário, como foco no transporte coletivo, nos pedestres, nos meios não motorizados de deslocamento. A Polícia Territorial Integrada deve reconhecer o uso e a não ocupação do solo em busca de melhorar a acessibilidade das pessoas em suas atividades de mobilidade urbana. Precisam ampliar o alcance do caminho que vem sendo adotado, acelerar a implantação de medidas compatíveis com conceitos modernos de urbanismo,
de mobilidade inclusiva e humanizada de uma cidade menos hostil ao meio ambiente e aos próprios habitantes. E ainda estruturar a área de gestão da mobilidade ativa e transporte coletivo, vinculado diretamente ao prefeito, para garantir o monitoramento, urgência e amplitude das ações. O plano de redução das emissões de gases de efeito estufa, política de sustentabilidade de mudanças climáticas, lei sobre o telhado verde e reservatórios, certificação e sustentabilidade, projeto Parque Capibaribe, Sistema Municipal de Cidades Protegidas, são ações e iniciativas que vêm compondo uma robusta agenda e posicionando a cidade entre aquelas que estruturam políticas ambientais, buscando um modelo de desenvolvimento sustentável e resiliência urbana. Precisamos avançar e inovar com projetos que promovam mudança em padrões de consumo, reduções da economia do carbono, promoção da economia circular e que otimizam o uso dos recursos disponíveis para resgatar o espaço urbano para o cidadão a partir da requalificação do ambiente natural e constituído. A responsabilidade municipal na área de segurança urbana está relacionada com ações preventivas na promoção da cidadania, cultura de não violência, qualificação de espaços e equipamentos urbanos mais iluminados, seguros e atrativos. Este foi o caminho adotado pela atual gestão, que orientou ações que precisam ser consolidadas, multiplicadas e fortalecidas, com investimento na ampliação das ações, observando o conceito de políticas integradas nos territórios vulneráveis, que são de fundamental importância na redução da violência. É uma discussão desafiadora para o futuro. O necessário agora é fortalecer as relações comunitárias, diminuir o distanciamento entre os territórios centrais e periféricos, e abrir a janela da oportunidade para os jovens da periferia e fazer parceria com a polícia civil e militar para que desempenhe a função de repressão qualificada. Cidade para as pessoas, conceito que contempla atributos de uma cidade viva, saudável, produtiva, conectada, diversa e sustentável para quem nela vive e quem a visita. O espaço urbano de pertencimento, identidade, convite, convivência, usufruto, qualidade de vida. A construção de passos para desenvolver um ambiente capaz de inspirar todas essas percepções e referências precisam contemplar a dimensão econômica da cultura em sentido mais amplo, turismo criativo, de experiência para o público interno e externo, a prática esportiva, entretenimento e lazer para uma vida saudável, políticas públicas conscientes e permanentes, portanto. Muitos programas e projetos e ações estruturados na atual gestão apontam as condições dessa visão sistemática e integrada, como o projeto da cidade, estruturando e construindo a economia criativa e o planejamento territorial como vetor de inclusão e oportunidade de qualidade urbana e ambiental. Eixo 4. Recife 4.0. Gestão digital e integrada. A gestão pública municipal deve avançar mais um patamar superior de desempenho que considere, por um lado, os conceitos de valores que orientam nossas opções políticas, por outros, diretrizes para uma gestão eficaz, eficiente e efetiva, sabendo que sempre há para aperfeiçoar, mas há também um legado de gestão pública que atuou com resultados na preparação do terreno, considerando que ainda se deve percorrer hoje como bases montadas e perspectivas abertas, estruturando um novo ciclo de moderno de gestão como a plataforma do serviço integrado e canais para o exercício efetivo da cidadania ativa. Uma gestão democrática que tem o foco nos resultados para toda a sociedade e prioridade para os mais vulneráveis, os que mais precisam do poder público para a correção de desigualdade de oportunidades e desequilíbrio na condição de vida. Uma gestão democrática para garantir a transparência com canais para dar acesso às informações com clareza e agilidade. Tecnologia de dados abertos, participação e colaboração cidadã
nas decisões das políticas públicas e do enfrentamento aos problemas que impactam na vida da população. Exercício do controle social pelos canais de participação individual e coletiva e competência institucionais. Evoluir nos sistemas de governança para desenvolver os componentes essenciais para um modelo de gestão digital integrada, estruturando o governo como uma plataforma de serviços para a cidade, como um portal único de relacionamento, processamento e retorno integrado das demandas, garantindo uma gestão integrada dos serviços urbanos, como o uso intensivo de plataformas de georreferência, realizando uma revisão completa da estrutura organizacional para garantir a agilidade e integração requeridas pelo modelo, racionalidade dos recursos internos e de custeio, com o enxugamento da estrutura e o foco nas entregas para a sociedade, discussão de gerenciamento territorial mais efetivo, com maior interação com as comunidades, resgatando a importância do serviço público em renovado patamar de desempenho, com valorização do agente público, desenvolvimento de competências, clima organizacional, motivador e foco nos resultados para a sociedade. Este documento expressa, como dito no início, a sistematização de linhas norteadoras, além de conceitos de orientação em todas as iniciativas já pautadas sobre o eixo que define uma gestão. Na agenda está não apenas o conhecimento de conquistas, mas, sobretudo, a identificação dos desafios, o aprofundamento do debate já em andamento e construirá um detalhamento do programa de governo da Frente Popular do Recife, que convida a população para o diálogo e ação conjunta com o avanço da cidade, que se preparou para entrar com passos firmes no futuro. Então, esse foi o plano de governo do candidato a prefeito João Campos. E só lembrando, né, meu nome é Maria Oliveira, eu também estou candidata a vereadora da cidade do Recife, mas o que eu acredito eu estou trazendo para vocês é a liberdade de escolha. Claro que eu estou trabalhando para ser a melhor alternativa, mas é muito importante a gente estar por dentro de quem a gente está entregando a nossa cidade. Muito obrigada a todos que puderam compartilhar assistir essa live. Compartilha com as pessoas que você sabe que é de interesse, porque esses planos eles estão em texto. Então, uma pessoa para poder ler para a gente vai facilitar bastante o nosso processo de escolha. Então, manda o link para um amigo para que ele possa conhecer as propostas para a nossa cidade. E muito obrigada por ter assistido.